Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, nós vamos dar continuidade ao movimento uniforme, né? Só que hoje, respondendo exercício. Tá ok? Então, fica ligadinho na aula de hoje, faça as anotações, certo? Tentem responder as questões que vai aparecer para vocês. Caso você tenha perdido a aula de movimento uniforme, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias. Então, basta acessar aí a plataforma, ok? Procurar pela aula, né? Que você tenha perdido ou queira simplesmente fazer uma revisão, tá ok? Então, não esqueçam. Lá na plataforma Gonçalves Dias vocês têm todas essas informações, tá certo? Então, vamos para a primeira questão, né? Para a questão 1. Então, a questão 1 diz o seguinte: uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo. Isso durante o período de uma semana. Qual terá sido a distância, em quilômetros, percorrida pela ave durante esse período? Ok? Então, nós temos ali as alternativas. Bom, gente, então é o seguinte. Uma ave, ela consegue, não é, voar aí a uma velocidade de 10 metros por segundo, certo? Isso num período de uma semana. Então, esse período de uma semana é o tempo que ele está falando. Então, o nosso tempo, né, que é o ΔT, é uma semana, certo? Então, o que ele quer saber qual foi a distância percorrida em quilômetros. Cuidado, isso aqui é importante. Tá, ok? Então, nós temos ali unidades de velocidade, de distância e de tempo que são diferentes. Tá, ok? Ele deu a velocidade em metros por segundo, ele deu o tempo em semana, tá, ok? E o espaço em quilômetros, né? Que ele quer em quilômetros, tá, ok? Então, fica ligadinho como nós vamos fazer essas mudanças, tá, ok? Como a resposta ele quer em quilômetros, então nós vamos mudar, ó, de metro para quilômetro, tá, ok? E o nosso tempo, né, que está aqui em segundo e em semana, nós vamos mudar para hora, tá, ok? Certinho? Para ficar justamente na unidade que nós estamos querendo. Poderia botar para segundo, semana? Poderia, tá certo? Ficaria quilômetro por segundo, sem problema nenhum, porque a resposta ele quer em quilômetros. Tá, ok? Mas vamos fazer essas mudanças que é para poder isso já tornar habitual, né? Então é o seguinte: 10 quilômetros por hora. Como é que eu transformo de metros por segundo, né, para quilômetros por hora? Muito simples, ó. Basta eu pegar o meu valor, que é o 10, e multiplicar por 3,6. Tá certo? Para ficar mais pedagógico, eu vou fazer o contrário. Vou botar 3,6 vezes 10. Pronto, assim fica melhor a gente visualizar. Então, basta fazer essa multiplicação. Tá certo? Então, é o seguinte, ó. O zero eu vou repetir. Tá ok? Aí eu passo para o 1. Ó. 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. Né? Como tem uma casa decimal, eu coloco uma também. Né? Então, 10 metros por segundo é o mesmo que 36, né, quilômetros por hora. Então, 10 metros por segundo é 36 quilômetros por hora. Pronto. Já fiz a minha mudança. Então, bastou multiplicar por 3,6. Tá certo? E uma semana? Uma semana tem quantas horas? Não é? Porque eu estou trabalhando aqui em cima com horas agora. Então, vai ter quantas horas? Então, é o seguinte. Ó. Uma semana, certo? Tem 7 dias. Certo? Uma semana são 7 dias. E um dia tem 24 horas. Certo? Então, muito simples. Para eu saber quantas horas tem uma semana, basta multiplicar 24 vezes 7. Ok? Então, 7 vezes 4,
né? 28. Vão 2, né? 7 vezes 2, 14. Com 2, dá 16. Então, dá 168 horas. Isso em uma semana. Tá certo? Então, essa informação já foi. Então, nós já fizemos as nossas mudanças, né? As nossas mudanças aí quanto às unidades. Então, bem simples. Basta jogar agora na velocidade. Então, velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, a velocidade, que nós já temos a informação, né? É 36 e o tempo é 168. Quero saber quem é um espaço. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Então, o espaço, que é o ΔS, ele pode ser, ó, ele é, né, a velocidade vezes o ΔT, vezes o tempo. Então, o espaço, ele vai ser a velocidade, que é 36 vezes 168, tá ok? 36 vezes 168. Então, vamos fazer essa multiplicação, né? 168 multiplicado por 36, certo? 6 vezes 8 vai dar 48, né? É 4, tá certo? 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40, né? Então vai 4 novamente, certo? 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Agora, com o 3, né? 3 vezes 8 dá 24, certo? Aí vai 2. Agora, 6 vezes 3, 18, né? Mais 2, 20, né? Vai 2 de novo, ó. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, somando, né? Aqui dá 8, aqui dá 4, 0 e 6. Então, dá 6.048 quilômetros, né? Então, esse foi o espaço em que essas aves, elas voaram, né? Então, essa foi a distância, uma distância muito grande, né? De 6.048 quilômetros. Tá certo? Essa questão ela também poderia ser resolvida utilizando, não é, a função do movimento uniforme. Poderia ser resolvida utilizando, ó, a função espaço. Ó. Tá certo? Depois de ter feito aqui as mudanças, né? Velocidade em quilômetros por hora, o tempo em horas, não é isso? E saber qual é o espaço percorrido, ficaria bem simples. Porque nós poderíamos, por exemplo, dizer que o espaço inicial ele é igual a zero. Então ficaria espaço inicial zero, o espaço final, que é aquilo que a gente quer encontrar, vai ser ó, igual. Quer dizer, vou somar com a velocidade, né? Que é 36, e o tempo, que é 168. Ou seja, o espaço percorrido é 36 vezes 168. Então eu chego nesta condição bem aqui. Ó. E a resposta nós já sabemos. Então, muito simples. Basta eu dizer que a velocidade inicial é zero, certo? Dizer que ele saiu do ponto zero e chegou no ponto 6.048, né? Que é o ponto final. Tá certo? Então eu posso fazer utilizando a velocidade, ou eu posso utilizar a função, não é, do movimento uniforme. Tá ok? Vamos ver como é bem simples? Então a resposta, letra B, né? Então pode gabaritar aí a letra B. Então vamos para a próxima, né? Questão 2. Na questão 2, certo? Nós temos uma questão de encontro entre móveis. Então preste bem atenção aí como ela é feita. Então, dois móveis, A e B, movem-se de acordo com as funções horárias. Né? Aí tem a função A e a função B. Então, a função A é 5 mais 3t e a B é 15 mais 2t. Isso em unidades do sistema internacional.
O instante em que esses móveis se encontram, né, letra A 10, letra B 20, letra C 5 e letra D 15 segundos. Tá certo? Então vamos lá. Então na questão 2, nós vamos ter o seguinte. Nós temos dois móveis. O primeiro, ó, tem a função 5 mais 3t e o outro tem a função 15 mais 2t. Tá certo? Então vamos desenhar para poder a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Tá certo? Então nós temos aqui ao longo de uma trajetória, certo? Dois móveizinhos. Então vou colocar aqui duas bolinhas para poder representar esses móveis. Tá ok? Então é o seguinte. O móvel A é este e o móvel B é este. Ambos estão indo neste sentido. Aí você pode se perguntar, professor, mas o sentido foi colocado de forma aleatória? Não, não foi. Certo? Por que eu afirmo que os dois estão no mesmo sentido? Porque eu poderia colocar um indo de encontro ao outro, mas estaria errado. Certo? Eu estou colocando que um está indo atrás do outro. Certo? Então estão no mesmo sentido. Como é que eu afirmo que eles estão no mesmo sentido? Basta a gente olhar para a velocidade. A velocidade é positiva e a outra também é positiva. Certo? Se as duas são positivas, ou se as duas fossem negativas, eu estaria afirmando que os dois estão no mesmo sentido. Ou seja, eles estão caminhando para o mesmo lado. Certo? Se uma fosse positiva e a outra fosse negativa, por exemplo, aí no meu desenho eu colocaria uma de encontro ao outro. Certo? Então A e B iriam se encontrar, não é? Uma indo de encontro ao outro. Certo? Mas como elas têm o mesmo sinal para a velocidade, quer dizer que uma está indo atrás da outra, né? Uma está indo de encontro à outra, né? Tá certo? Apontando para o mesmo sentido. Tá certo? Tem que ficar ligado nisso. Como é que eu sei que a de trás é A e a da frente é B? Muito simples também. Basta ver os valores, ó. Velocidade de A é 3 e velocidade de B é 2. Esses valores bem aqui, ó, são os valores da velocidade, tá certo? Então essa é a velocidade A e essa é a velocidade B. Para que tenha um encontro, a bolinha de trás, né, o corpo de trás, ele tem que alcançar o da frente. Para que ele alcance, a velocidade tem que ser maior, certo? Então a velocidade de A tem que ser maior do que a de B. Por isso que este aqui é A, porque A velocidade é maior que a 3, e B, a velocidade é 2. Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Certinho? Ah, professor, se eu colocasse B e A, eu conseguiria fazer a questão? Tá certo? Bom, neste caso, se colocasse B e A, invertesse, ok? A velocidade A, como é maior do que a de B, então o corpo B ele nunca alcançaria o corpo A. Certo? Porque o da frente sempre vai se deslocar com uma velocidade maior. Então o que ia acontecer? Ia acontecer que ia aumentar a distância entre eles. E nunca aconteceu um encontro. Certo? Se as velocidades fossem iguais entre A e B, aconteceria o encontro? Também não, porque eles iriam manter a mesma distância. Para que ocorra o encontro, essa distância ela tem que ser encurtada. Ela é encurtada como? O da frente indo mais devagar e o de trás indo mais rápido, certo? Para poder acontecer o encontro. Tá ok? Então, nós já sabemos quem é o corpo A e quem é o corpo B. Então, o corpo A, ele ocupa o espaço 5, tá bem aqui, ó. O espaço inicial de A é 5 e o espaço inicial de B é 15. Pronto. Certo? Isso é só a nível, né, de a gente entender, né, graficamente, né, o que é que está acontecendo. Tá ok? Um detalhe. Para que ocorra um encontro, o que, é que tem que acontecer com esses espaços, 5 e 15? Tem que ser encurtado e só acontece o encontro quando o corpo A e o corpo B eles ocuparem o mesmo ponto. Quando eles ocupam o mesmo ponto, ali ocorreu o encontro, certo? Então não tem como dois corpos se encontrarem presencialmente, certo?
se estiverem em pontos distintos, certo? Então eles só se encontram se estiverem no mesmo ponto, no mesmo local, tá certo? Então vamos lá. Então para que isso aconteça, o espaço final de A tem que ser igual ao espaço final de B, ou seja, isso aqui é a condição de encontro, os espaços finais eles serem iguais, tá certo? Então eu vou substituir pela função. Quem é a função A? Bem aqui, ó. 5 mais 3t. Quem é o espaço final B? 15 mais 2t. Tá certo? Então aqui é bem simples. Ó. Quem tem t, passa para cá. Quem não tem t, passa para lá. Certo? Quem tem t, vai para um lado e quem não tem, vai para o outro. Certo? Então vai ficar assim. Ó. 3t menos 2t, né? Vai ser igual a 15 menos 5. Ó. Muito simples. Como o 2t eu estou passando para este lado, ele vem com o sinal trocado. É mais, ele vem menos. Como o 5 eu estou passando para lá, aqui é positivo, lá vai ser negativo. Né? 3t menos 2t vai ser igual a t. 15 menos 5 vai dar 10. Então, eles vão se encontrar depois de 10 segundos, certo? Em 10 segundos vai acontecer esse encontro. E nós encontramos essa alternativa lá na letra A, certo? Lá na letra A. Então, eles vão se encontrar depois de 10 segundos. Como é que eu vou saber se está correta essa questão? Bem simples. Basta você pegar o 10 segundos e substituir nas funções iniciais, certo? Vocês vão encontrar o mesmo valor de final, certo? Então, se eu colocar aqui no lugar do t o 10, certo? Que foi a nossa resposta. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 10 dá 30, mais 5, 35. Então, isso aqui vai ser igual a 35 metros. Que é a mesma coisa. Ó. 2 vezes 10 vai dar 20, mais 15, 35. Ou seja, esses dois corpos eles irão se encontrar, certo? Quando o espaço for de 35 metros. Tá certo? Quando for 35 metros. Então, viram que é bem simples, né? O entendimento desse tipo de questão. Então, vamos passar para a próxima, para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte, ó. Dois carros, A e B, movem-se em uma pista retilínea com velocidades constantes de 20 e 30, respectivamente. Sabendo que o carro A encontra-se 100 metros à frente do B, certo? Então, analise as alternativas a seguir, certo? Então, vamos colocar logo aqui os dados da questão, né? Então, nós temos dois carros A e B, né? Então, a velocidade A é de 20 metros por segundo e a velocidade B é de 30 metros por segundo. E a distância entre eles é de 100 metros, né? Então, o A encontra-se 100 metros na frente do B. Então, nós podemos, né, desenhar também a nossa questão, né? Então, aqui, ó, tem um carrinho, tá certo? Então, esse é o carrinho B, indo nessa direção. E aqui também tem o nosso outro carrinho, que é o carrinho A, certo? O A está na frente. E a distância entre eles é de 100 metros, tá ok? É de 100 metros. Aí a primeira é o seguinte, né? Nossa primeira afirmativa, né? A cada instante de tempo, o carro A se afasta do carro B, tá certo? O A se afasta do B. Se a velocidade de A é 20 e a de B é 30, então ele não se afasta. A distância entre eles está diminuindo, tá certo? A distância entre eles está diminuindo. Então, a 1 é falsa. 2. A velocidade relativa entre os carros é de 10? Muito simples. Velocidade relativa, basta a gente fazer
não é, a relação de encontro, né, ou de afastamento e de aproximação entre eles. Isso aí eu vou deixar que vocês façam em casa. E a 3, em 10 segundos o carro terá alcançado, né, o carro B terá alcançado em A. Isso também eu vou deixar que vocês façam em casa, levando em consideração o que foi feito na questão anterior. Ok? Finalizamos por aqui. Até a próxima.